Olá, sejam bem-vindas a mais um capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje eu estou trazendo aqui o capítulo 10, que é o capítulo que fala sobre as águas claras, o sustento da vida criativa. Nesse capítulo, a doutora Clarissa vem trazendo duas histórias, dois contos que se relacionam, né, com essa ideia de uma vida criativa. Aqui vai tratar da criatividade da mulher no sentido de que quando uma mulher perde a sua criatividade, ela perde o sustento da sua alma. E eu quero contextualizar aqui que é comum a gente associar a criatividade a- às áreas das artes, né? Então, você ser criativa, uma pessoa criativa, uma pessoa que escreve, pessoa que compõe, uma pessoa que pinta, que desenha, sempre relacionando criatividade a essas práticas. Mas criatividade não é só isso é só uma parte de ser criativa. Aqui nesse contexto, a gente está falando de uma criatividade no sentido de construir sua própria realidade, viver essa sua vida de forma criativa, de e é isso, bem na palavra, criativa no sentido de criar, de você fazer boas escolhas para a sua vida, de você conseguir viver plenamente e construir a sua própria realidade, ser dona da sua própria realidade, ser protagonista da sua vida, se você preferir assim. Então, nesse capítulo, quando a gente falar em criatividade, a gente está falando dessa criatividade de forma ampla, ok? E uma mulher sem a sua criatividade é isso, é uma mulher com uma alma que não se sustenta. Porque se o masculino é a razão, o feminino é a emoção. Se o masculino é o fazer, o feminino é o criar. Então, essa capacidade de criar, de gerar, de construir coisas, né, em termos de ideias, de imaginar, de sonhar do nosso feminino. Então, sem essa criatividade, a gente também não consegue sequer materializar. Não adianta você estar bem com o seu masculino se você não tem o feminino para criar. Você só pode materializar aquilo que uma vez foi pensado, foi elaborado, criado. E aí, vamos lá aos dois contos que ela traz nesse capítulo. O primeiro conto é o conto da Mulher Chorona. É um conto pequenininho, curtinho, eu vou ler aqui para vocês. O rico fidalgo corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista o seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida pela sua família, e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas. Ela arranha o rosto do homem e arranha seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga suas próprias vestes. Ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas. A La Chorona, La Lorona, cai às margens do rio, cheia de dor, e morre. O hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de Lalo Chorona, vou falar em português, o que está em espanhol. A alma da Chorona sobe aos céus. Lá, o porteiro mor diz a ela que ela diz que ela só pode entrar nos céus. é, Desculpa. O porteiro diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode entrar lá sem antes resgatar dos rios as almas das suas duas crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que a chorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los no fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar de rios depois de anoitecer, porque a chorona pode confundi-las com seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Essa é uma das versões da Chorona. Inclusive, eu, antes de ler esse livro, eu já tinha tido contato com essa história da Chorona em algumas séries. Eu já vi essa história aparecendo, sendo citada em duas ou três séries de ficção.
onde a Chorona ela é trazida ali como uma assombração, uma mulher a se temer, né? E muito provavelmente era uma forma no passado de colocar medo nas crianças para elas não irem sozinhas para os rios para não se afogarem, né? Então, essa é uma das versões. Aí ela traz agora uma outra versão dessa história, desse conto. Passemos agora a uma versão moderna de La Chorona. À medida que a cultura sofre influências diversas, nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Muda também a história da Chorona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado, colhendo histórias de fantasmas, Denis Salazar, um menino de 10 anos de idade, sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes para um corpo mirrado, que um dia seria muito alto, me passou essa história. Ele me garantiu que a Chorona não matou os filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, não, insistiu Danny. A Chorona ficou com um rico hidalgo, dono de fábricas junto ao rio. Algo, no entanto, deu errado. Durante a gravidez, ela bebeu água desse rio. Seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com dedos unidos por membranas, pois o hidalgo havia envenenado o rio com os dejetos de suas fábricas. O hidalgo, ou fidalgo, né, disse à Chorona que não a queria, nem a seus filhos. Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica. A Chorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil. Depois ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas de seus filhos. Agora, Chorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é essa água. Ora seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. É uma versão um pouquinho diferente, é uma versão que humaniza mais essa mãe, dá um contexto do porquê, né? Inclusive, o assassinato desses filhos já acontece por uma questão de proteção, né? Mas ainda assim, a essência da história continua ali. Mas é um detalhe importante nessa segunda versão, quando é trazida a questão de que os filhos nasceram com essas anomalias, podemos dizer assim, né? Os filhos nasceram dessa forma, em razão da poluição daquele rio. E quem poluiu o rio? O pai, o mesmo pai que rejeitou essas crianças depois. Então, é mais interessante a gente analisar a segunda história, né? Porque a segunda história ela traz mais detalhes e traz uma profundidade maior. E a doutora Clarissa ela vem trabalhando, né, nessa, nessa segunda história, né? Essa versão de La Chorona pertence à categoria que contadores e cientistas chamam de histórias de arrepiar. Elas têm o propósito de divertir, mas também têm a intenção de fazer com que os ouvintes sintam um arrepio de conscientização, que leva a uma atitude pensativa, à contemplação e à ação. Independente das imagens da história que se modificam com o passar do tempo, o tema permanece o mesmo: a destruição do feminino fecundo, que seria os próprios filhos, né? É, Se considerarmos essa história como a condição da psique de uma única mulher, poderemos ter uma boa compreensão do enfraquecimento e definhamento do processo criativo da mulher. Como outras histórias com finais trágicos, essa tem a função de ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás no caso de escolhas infelizes, para reduzir o impacto negativo. Em geral, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos afogarmos nela. Na verdade, aqui ela também vai começar a trazer os simbolismos dessa história. Lembrando que quando a gente analisa uma história, principalmente um conto, é, cada um desses personagens, na verdade, representa uma parte da psique feminina. E aí ela vai trazendo, né, sobre
a questão do rio, né? O rio, as águas, elas estão muito relacionadas em vários simbolismos relacionados às nossas emoções, a emoção feminina. E a água tem muita relação com o nosso feminino propriamente dito. Então, esse rio que vai sendo envenenado, vai sendo poluído pela ação do masculino, que é esse homem, esse fidalgo, o pai das crianças. Ele aí está representando o masculino. Mais do que isso, ele representa o chamado ânimos. O Jung, quem traz que fala muito sobre isso, que traz essa versão, ele fala que todos nós temos uma contraparte nossa, em termos de gênero. Então, dentro de cada mulher existe a nossa contraparte masculina dentro do nosso inconsciente, que seria o nosso ânimos. É o masculino interno, né, que fica aqui dentro. Os homens têm a ânima, que é a contraparte feminina dentro do inconsciente masculino. Então, aqui nós vamos falar sobre esse ânimos. É esse ânimos que, quando ele tá desequilibrado, quando esse ânimos ele tá de uma forma, como é que eu vou dizer? Ele está doente, né? Em desequilíbrio, doente. Esse ânimos, ele que vai ser responsável por aquela nossa vozinha interna que diz assim: você não fez o suficiente. Tem certeza que você vai fazer isso? Acho que você não dá conta. E você não é tão boa nisso. Então, é aquela vozinha interna que acaba sabotando a gente em muitos momentos. Esse é o ânimos que está ali doente, esse ânimos que está desequilibrado. Então, não vou nem chamar de marido porque o conto não fala em casamento, mas esse pai das crianças, esse homem com essa figura masculina com quem ela se relacionou, é o ânimos. E é esse ânimos que polui o rio, e o rio está representando ali a alma desse feminino, né? A alma, as emoções desse feminino que estão poluídas, estão sendo destruídas por esse ânimos. E aí, o que seriam os filhos? Filhos não são necessariamente crianças, mas são projetos, coisas que a gente cria. Então, a partir do momento que a alma feminina está ali corrompida, poluída, né? Destruída não seria a palavra, mas corrompida, poluída, sabotada, né? Esses projetos, eles nascem o quê? Com imperfeições. Esses projetos, eles acabam sendo rejeitados pelo nosso ânimo, que diz ali: esse projeto, esse trabalho não é bom o suficiente, então nosso ânimo diz: isso é defeituoso, isso não presta, isso eu não quero, e rejeita, e ela mesma acaba muitas vezes deixando de levar aquilo para o mundo, levar aquilo à frente por uma proteção. Sabe aquela mulher, e muitas são assim, que são perfeccionistas? Porque o perfeccionismo, ele é uma característica latente da mulher com o feminino ferido. Então, sabe quando ela prepara alguma coisa, sei lá, pode ser uma comida. Pode ser um post no Instagram, já que aqui eu sei que tem muitas empreendedoras. Vai lá, faz aquele post no Instagram. Aí olha, escreve, lê, revisa, reescreve. Nunca tá bom o suficiente. Aí pega e joga aquilo fora, nem coloca aquilo no mundo. Ou desenvolve uma forma de atendimento, um trabalho, uma ideia de um produto para vender. Mas acredita que aquilo não é bom o suficiente, porque ela é perfeccionista. Se não é perfeito, eu não vou colocar no mundo porque isso vai ser julgado, né? Esse meu produto, esse meu projeto vai ser julgado. Então, eu nem coloco ele no mundo porque as pessoas podem rejeitar. Esse é um bom exemplo disso que acontece aqui no conto, né? Quando ela mata esses filhos, esses projetos, porque eles não vão ter chance de ter uma vida, de sobreviver, ou de ter uma vida boa. Então, ela prefere matar os projetos dela do que levar esses projetos adiante, né, para o mundo, porque criar filhos, fazer esses filhos crescerem, é levar esses filhos para o mundo. Então, ela prefere matar esses projetos. Então, esse conto ele fala sobre isso. Mais do que isso, além de matar os projetos, ela acaba morrendo, porque ela também não dá conta de lidar com toda essa dor, porque o feminino dela tá ali completamente destruído, contaminado, poluído, né? E ela ali não se sustenta. Então,
quando a gente olha por esse olhar, você entende o quanto esse conto ele é rico, né? Porque num primeiro momento a gente escuta essa história e fala assim, nossa, que história horrível. Mas tem toda uma simbologia, né? Tem toda uma razão de ser de cada elemento aí desse conto. Mesmo na primeira versão, a gente consegue ver, a gente consegue perceber, fazendo a mesma análise, só com a diferença que não tem aí a questão do rio, né? O rio é a diferença, é o porquê desses projetos terem nascido com essas deficiências, mas de um modo geral, a essência da história é a mesma, é que a segunda versão ela traz elementos, um elemento a mais, que é a poluição desse rio, o motivo das crianças terem nascido daquele jeito. Então, ela até conclui aqui, né? Quando há um excesso de fabricação sem alma, os resíduos tóxicos escorrem para o rio, escorrem para o rio límpido, eliminando tanto o impulso criador quanto a energia. Então, é isso, né? Ela perdeu a própria vida, ela perdeu, os projetos dela perderam força, perderam vida, e ela mesma acabou morrendo. E aí nós temos o segundo conto também é um conto que não acaba muito bem. Vou ler aqui A Menininha dos Fósforos. Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na Floresta Negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio penny, que podiam ser vendidos na rua por um penny inteiro. Penny é a moeda, né? Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, ela poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela, mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos e nem lenha. Resolveu então acender fósforos assim mesmo. Ela sentou com as pernas esticadas para frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala, uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhado em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, o fogão se apagou e ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo, tanto que os ossos de seu rosto retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada e ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala, por trás da parede, havia uma toalha alvíssima sobre a mesa e ali na mesa havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abria caminho para pelo seu torso e pelos braços com formigamentos e ardências, e por isso ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu e ela se lembrou de sua mãe, que lhe disse: quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada, e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo, cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta.
É outra história que você pensa assim, caraca, como assim? Mas tem toda uma simbologia, né? A doutora Clarissa começa já dizendo, né? Essa criança está num ambiente em que pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desses, saia daí. Esse é o primeiro tapa na cara, né? Quantas vezes a gente tá assim como essa menininha, né? Pedindo atenção das pessoas, querendo atenção, querendo acolhimento, querendo que alguém te tire do frio e as pessoas ignoram. Essa criança está no meio no qual ela tem foguinhos em palitos. O início de toda possibilidade criativa não é valorizado. Se você tiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas opções. Ela se resignou ao seu lugar, entre aspas, na vida. Se isso aconteceu com você, pare de se resignar agora e saia. Ela já vem te dando um tapa na cara de quem está lendo, né? O que a menina de fósforos deve fazer? Se seus instintos estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras. Caminhe até uma outra cidade, esconda-se numa carroça, abrigue-se num depósito de carvão. A mulher selvagem saberia o que fazer em seguida, mas a menina dos fósforos não conhece a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morrendo de frio. Tudo que resta dela é uma pessoa que se movimenta como em transe. Estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiem a nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. O ambiente propício é um coro de vozes, tanto inferiores quanto interiores quanto exteriores, que observa o estado do ser da mulher, tenha o cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforta. Não tenho certeza do número de amigos que precisamos, mas decididamente um ou dois que considerem o seu talento, qualquer que ele seja. Toda mulher tem direito a um coro de elogios. Então, ela também está falando aqui sobre ambiência, o quanto nós mulheres precisamos buscar esses ambientes. Você não precisa ter 1 milhão de amigos, mas que você tenha pelo menos uma ou duas que possam te dar esse conforto e esse coro de elogios, como ela fala, né? Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez de ação, que foi o que a menina fez, né? Ela riscava o fósforo e começou, a cada fósforo que ela riscava, ela tinha ali uma ilusão, né? Aquela fantasia daquela cena de um lugar onde ela gostaria de estar, daquilo que ela gostaria de estar vivendo. Mas ela não busca sair desse lugar. Ela tentou uma primeira forma, que foi vender o fósforo. Mas a partir do momento que aquela primeira ideia não deu certo, ela se viu simplesmente sem opção e aceitou a condição dela de ficar ali no relento esperando a morte. Então, é sobre isso, é sobre você, quando você está nutrindo a sua criatividade, você também vai ter criatividade para enxergar outras opções na vida. Você vai ter criatividade para recalcular a rota quando alguma coisa não sai da forma como você gostaria ou da forma como você precisa. Então, essa capacidade de recalcular rota vem de um nível de criatividade, né? Da nossa capacidade de criar outras opções para a nossa vida. É, Fantasias desse tipo são o grande anestésico. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço contadoras inatas de histórias. Quase tudo que lhes sai da boca é de improviso e bem elaborado. No entanto, elas se sentem isoladas ou de algum modo destituídas dos seus direitos. São tímidas, o que muitas vezes é um disfarce para um ânimos esfaimado. Elas têm dificuldade para perceber que recebem apoio de dentro, de amigos, da família ou da comunidade. Aí tá falando de pessoas que até têm esse coro ao redor, tem pessoas ali para ajudar, mas elas estão ali imersas na fantasia e não conseguem ver o que está ao redor delas. E simplesmente se ficam ali, aceitam aquele destino, aceitam aquela condição e não buscam outras possibilidades, né?
mesmo que essas possibilidades estejam ali bem na cara, como é esse exemplo que ela trai aqui. O calor deveria ser o principal alvo da menininha de fósforos, mas na história ele não é, pelo contrário, ela tenta vender o fósforo, as fontes de calor. Essa atitude não deixa o feminino nem um pouco mais quente, rico ou sábio, e impede seu desenvolvimento futuro. É, porque, né, ela podia, inclusive, uma das opções seria exatamente buscar os gravetos, que a história fala, ela não tem gravetos. Vai catar gravetos, ela não está na floresta, vai catar os gravetos para acender, usar o fósforo para acender uma fogueira e se aquecer, né? Ela não busca isso. É, Ó, se estivéssemos no seu lugar, o que poderíamos fazer? Para começar, poderíamos não acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao acender os fósforos. Existem três tipos de fantasia. O primeiro é a fantasia do prazer, uma espécie de sorvete mental, exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional de imagens. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento, é você cocriar, né? Imaginar o futuro que você quer realizar. É usada como veículo para nos levar a agir. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos começam com fantasias dessa natureza. É a tal da visualização criativa para você atrair a determinada realidade, a lei da atração, que muita gente chama. Existe ainda o terceiro tipo, a fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. Infelizmente, essa é a fantasia criada pela menina de fósforos, uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Está relacionada, sim, à sensação de que não há nada a ser feito e que não faz diferença se mergulharmos numa fantasia vã. Essa, às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes ela chega numa garrafa de bebida, numa seringa ou na falta dessas coisas. Então tá falando daquelas mulheres que às vezes é através de um vício, né? Essas pessoas que mergulham, se anestesiam através da bebida, das drogas, medicações, né? Aquela mulher que toma remédio para não sentir. Então, tem várias formas de você se anestesiar, aceitar a sua condição e, em vez de usar a mulher selvagem, né, que existe dentro da gente, usar nossa criatividade, que é o nosso maior poder, o maior poder do feminino, para mudar essa realidade. Então, esses contos são dois contos que não à toa, né, são opostos no sentido de que um traz o elemento água e o outro traz o elemento fogo, mas nas duas histórias a gente está tratando da mesma coisa. A capacidade dessa mulher lidar com esse feminino e lidar com com essa criatividade que é própria, que é inata do feminino e que precisa ser ali tratada, precisa ser como é que se diz? Alimentada, né? E como que você se alimenta disso? Primeiro de tudo, é entendendo que você precisa olhar para você, é entendendo que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, trabalhar o feminino, eu sei que o feminino ferido, eu sei não, eu mesma defendo que o feminino ferido é muito além de muitas vezes de questões nossas, né? Tem muitas questões do feminino que são inclusive herdadas da nossa ancestralidade, de vidas passadas, para quem acredita em vidas passadas. Então tem muito conteúdo que nem é nosso, tá? Então, não é simples. Não vou dizer para você assim, vai dançar, vai fazer ritual para a lua, vai plantar a lua, porque eu não acredito que seja isso que cure o feminino, mas tem coisas que alimentam o nosso feminino. E uma das coisas que alimenta o nosso feminino, que para mim assim, é o primeiro passo quando você pensa em trabalhar o seu feminino, é você olhar para você. É você olhar para você e entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. É olhar para você e entender que você precisa impor limites, mas que impor limites para os outros é tão difícil porque você não impõe limites para você mesmo. É sobre você, como ela disse aqui, entender que tem ambientes que não te fazem bem e que você não é obrigada a permanecer em ambientes que não te fortalecem.
É você entender que é sim importante você estar no meio de pessoas que te nutrem, que te abastecem, né? Então, fazer esse autocuidado, né? Cuidar de você, cuidar dessa sua nutrição emocional, se relaciona através das relações, através dos ambientes, é um primeiro passo para você manter esse rio, né, despoluído ou fazer esse movimento de limpar esse rio, caso ele já esteja poluído, e fazer o movimento de encontrar os gravetos, encontrar a lenha para usar o seu fósforo e acender, de acender esse fogo da vida criativa. Então, são dois elementos, dois contos, um trabalhando a água e o outro fogo, mas os dois trazendo a mesma ideia, né, de abastecimento. Então é isso, o capítulo ele é grandinho, mas ele trabalha, né, dois contos. Então, no final, ela vem trazendo aqui uma mensagem, vou ler esse pedacinho para vocês. É isso que a mulher selvagem nos oferece, a capacidade de ver o que está diante de nós, com concentração com a concentração de atenção, a imobilidade para ver, ouvir e sentir, com o tato, com o olfato e com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Porque se você vive ali no seu piloto automático, né, naquele modo sobrevivência, você não tem tempo de se concentrar em nada. Ainda mais no dia de hoje, né, que a gente vive, em que tudo é muito rápido, tudo é para ontem, você tem as redes sociais, o feed, a gente vai fazendo assim, as pessoas não têm paciência para ouvir uma pessoa falando por 2 minutos, as pessoas já aceleram. No WhatsApp, se você manda um áudio, as pessoas aceleram a voz, porque as pessoas estão sempre correndo sem tempo. Se você está vivendo nesse piloto automático, você está vivendo nesse caos da vida acelerada que está se impondo hoje para gente. Se você não tem um momento de pausa para você se concentrar no que você está sentindo, as mulheres estão perdendo a capacidade de sonhar. O que é isso? É perdendo essa criatividade, essa relação com a criatividade, com a vida criativa. Estão perdendo a capacidade de ter essa vida criativa. Então, aprender em determinados momentos, tem hora que a vida pede que a gente corra, que a gente acelere, sim, mas aprender que a gente precisa ter esses momentos de desacelerar, de se concentrar, de focar a atenção em você mesmo, entender o que você está sentindo, acordar de manhã e se você teve um sonho, refletir sobre aquele sonho, o que que aquele sonho quis dizer para você. Sonhos são mensagens do inconsciente. A partir do momento que você acorda de manhã, e você lembra do que você sonhou, é porque aquele sonho tem alguma mensagem que você precisa decifrar. Seu inconsciente está conversando com você. Só que nesse ritmo nesse piloto automático, a gente não consegue nem parar para lembrar o que a gente sonhou. Muitas vezes você só não lembra porque você não para pensar, né? Então, ela fala aqui sobre aprender a ter esses momentos onde você vai ter se concentrar em todos os seus sentidos, inclusive na sua intuição. Se você perder o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Então é isso, tenha seus momentos. Pare um momento, pelo menos uma vez no dia, pare um pouquinho e reflita sobre você, sobre o que está acontecendo com você, o que você está sentindo. Se permita ter esse momento com você mesmo, que essa é uma das formas de você nutrir essa sua criatividade, de acender esse fogo e de manter esse rio limpo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise, desse capítulo tão profundo, e em breve trarei aqui o vídeo do próximo capítulo.